saber do candidato. A internet está aí, a evolução chegou faz tempo e a gente precisa usar a internet ao nosso favor cada vez mais. E não só reproduzir. Parece que é tudo uma questão de interpretação a interpretação do que é melhor para o meu lado. E nessa técnica legisferante, aqui e acolá você escorrega e comete alguns deslizes a ponto de gerar inconstitucionalidade. O primeiro ponto que a gente tem que enaltecer aí é o famoso Estado Democrático de Direito. Gostaria de agradecer a presença de cada uma aqui no nosso Diálogo em Família e dizer também que esse diálogo é um espaço de juntar as pessoas, de debater a cidadania e a liberdade da expressão, com um propósito de defesa da Constituição e do Estado Democrático de Direito. Ambiente suprapartidário, de pessoas sem partido algum. Se você é uma pessoa preocupada em interesse nacional, junte-se a nós. Estamos iniciando o segundo Diálogo em Família, hoje com presença de novos personagens da vida social, e a gente vai começar retomando um pouco a temática do primeiro diálogo, acerca da possibilidade de uma ação direta de inconstitucionalidade da Lei 135/2010, a Lei da Ficha Limpa, não sobre o prisma penal, mas sobre a questão do pluralismo político, que é um direito fundamental expresso na Constituição, que só pode ser exercido com um partido político, este ente privado de poderes constitucionais, que tem na Constituição assegurada a sua autonomia. Portanto, não é possível exercer o princípio do pluralismo político sem a existência do partido, do candidato e do eleitor. Essa autonomia não pode ser ferida a partir de uma lei complementar. É óbvio que quem vai julgar o mérito e quem vai discutir se é ou não inconstitucional a lei é o Supremo Tribunal Federal. O que é que vocês acham dessa possibilidade? Lembrando que não é do nosso interesse aqui, tenho certeza que nenhum dos que estão participando, que a lei seja declarada inconstitucional, porque isso significaria um retrocesso, assim como paralisaria operações como a Lava Jato, que tem um forte apelo junto à sociedade e que tem trazido para o país alguns avanços, algumas questões que são importantes para que a gente possa dar passos mais consistentes, para que a gente possa dar demonstração de que o país tem compromisso com o combate à corrupção. Talvez a reformulação da lei, portanto, o parlamento, que foi quem a aprovou, refazer o texto, garantindo a constitucionalidade da lei e, portanto, a validade dela, sem que esteja ferindo nenhum princípio constitucional, seja o caminho mais adequado para que a gente possa destravar a agenda política do país e pensar melhor as ideias que possam levar o Brasil ao lugar que a gente quer que ele chegue. O que é que vocês acham? Eu agradeço aí de antemão a participação de todos e todas. Bem, acho que o primeiro ponto que a gente tem que enaltecer aí é o famoso Estado Democrático de Direito. Essa é que é a nossa grande conquista. E a lei ela muda ao longo do tempo, ela tem interpretações, a sociedade vai evoluindo, mas o Estado Democrático de Direito é uma grande conquista da humanidade. Você sai do estado de selvageria e a regra do jogo pré-estabelecida pela sociedade, pelos seus representantes, ela é cumprida. Obviamente que essa interpretação, como eu disse, ela varia, mas, por exemplo, nesse caso específico, que basicamente discute segunda instância, tanto na questão penal quanto na questão eleitoral, o Brasil, ele, nas suas constituições, ele teve que evoluir muito ao longo do tempo e há uma mudança de interpretação e até criação de leis novas. E a gente tem que lembrar do que ocorreu em 64. E no momento em que se criou primeira, segunda, terceira, quarta instância com o Supremo Tribunal Federal, foi para garantir o direito do cidadão, que naquele momento de exceção poderia estar sendo violado.
Hoje em dia, em que o Estado Democrático de Direito ele volta à sua plenitude, essas instâncias todas elas passam a não ser tão necessárias, elas passam até a atrapalhar o dia a dia do cumprimento da lei, dados os recursos e os caminhos tortuosos. Especificamente na questão eleitoral, que é o que está se discutindo, aqui é um dos temas principais da nossa conversa, caberá ao Supremo Tribunal Federal, em breve, com certeza antes das eleições, dizer se a interpretação de hoje é que é constitucional ou não a lei da ficha limpa na questão eleitoral propriamente dita. E que na segunda instância, condenado em segunda instância, passa a não ter mais o direito de se candidatar. Mas independente disso, e seja lá qual for a decisão do Supremo Tribunal Federal, nos últimos dias eu fiquei um pouquinho mais aliviado, porque eu estou vendo um pouquinho menos, por incrível que pareça, menos de discórdia e mais convergência no discurso. Coisa que na outra eleição a gente notava um radicalismo muito forte. Era eu contra eles, nós contra eles, vai sumir comida do prato, um é isso, o outro é aquilo. E agora, semana passada teve debates na televisão, debates não, entrevistas na televisão com vários candidatos, e o discurso de todos é muito convergente, com pequenas nuances, a gente acho que vai debater aí ao longo dessa conversa. As propostas são muito parecidas e está indo para o senso comum, para o óbvio, pelo que está sendo feito no mundo todo. Isso eu achei bastante salutar, independente de quem, a gente começa a discutir o que e como. Uhum. E isso passa a ser muito importante, apesar dessa polarização que existe hoje nas redes sociais, e eu acho que é um mal que as redes sociais estão criando, mas a gente vai ter que aprender a utilizar isso ao longo do tempo. Várias pessoas estão deixando de ter redes sociais, já existem livros, façam bem a sua vida, saindo das redes sociais, para exatamente você não ficar mergulhado num ambiente, em vez de expansivo, muito restrito das pessoas que você gosta de ouvir, porque elas dizem o que você pensa, e cada vez você pensa mais da mesma forma e não ouve o diferente. Uhum. Eu acho que vai ver o refluxo isso em breve. É outro tema que a gente pode discutir aqui, mas é por aí. Eu acho que como uma ideia inicial era isso que eu poderia acrescentar aqui à nossa conversa. Então, Alcides, em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade de estar aqui participando desse diálogo em família, e aos demais integrantes da bancada, tão eclética e tão rica, né? O Avelar, com sua experiência empresarial, Fernanda, advogada, recentemente ingressando na ordem, e Daniele, estudante secundarista. No que tange a questão da constitucionalidade ou não da Lei 135, a lei complementar, que vocês acabaram de abordar, a gente primeiramente tem que dizer que ela é uma norma que veio regulamentar uma norma programática da Constituição, artigo 14, salvo engano, que remeteu a uma lei complementar, inicialmente a lei complementar 64, e depois ela foi substituída pela 135, que nada mais é do que a lei das inelegibilidades. Ela traz regras e critérios claros para todo aquele cidadão que queira se lançar à vida pública, né, seja no parlamento, seja no executivo, ele reúna requisitos mínimos que façam que a população veja, que o eleitor veja, que ele, no mínimo, é uma pessoa proba, que ele vai gerir com probidade os recursos públicos, né, com retidão. E fazer lei não é fácil, né? Legislar não é uma tarefa fácil. Não é à toa que os digníssimos senadores e deputados têm um corpo de assessores parlamentares concursados, são os analistas legislativos, são aqueles que realmente se debruçam sobre as normas e vão redigir os artigos e os parágrafos. E nessa técnica legisferante, aqui e acolá você escorrega e comete alguns deslizes a ponto de gerar inconstitucionalidade, que aqui para o público leigo é o confronto daquela lei, seja complementar, seja ordinária, com a norma maior, que é a Constituição. Não tem como dissociar o aspecto e as repercussões penais e processuais penais da tese política. No primeiro momento, o Supremo já enfrentou e já resolveu. Agora, outras questões estão surgindo, como essa questão da candidatura e também da possibilidade do candidato, caso seja aprovado, participar do guia eleitoral.
que eu acho ainda mais grave, numa proporção do eleitorado que não tem ainda a politização necessária, né, que a gente almeja, que é esse espírito coletivo. E aí eu vou trazer no segundo momento essa coisa que eu me ressinto muito, já que é um diálogo em família, um diálogo entre amigos e sociedade, da falta de espírito republicano, talvez por falta de educação, de cultura do brasileiro, né? Da falta de coletividade. O brasileiro é um povo que pensa muito no seu umbigo, na sua casa. Se o vizinho está com problema, se o seu condomínio está com vazamento, se não afetar o apartamento dele, ele não está nem aí. Então, partindo disso aí, como é que esse eleitor, esse cidadão que não tem preocupações coletivas no seu ambiente de moradia, ele vai pensar na sua cidade, no seu estado, no seu país? Se ele não tem o espírito de corpo, o espírito coletivo que a gente vê em outros países, eu já tive chance de morar fora, nos Estados Unidos, podem falar o que for do americano, é um povo que pensa muito coletivamente nos problemas sociais, da comunidade, do bairro, da polícia local. Por isso que a coisa, claro, não é um mundo perfeito, mas a coisa anda mais concatenada lá fora. Inicialmente seriam essas considerações que eu tinha a fazer. Para que a gente possa, de fato, dialogar aqui entre nós, eu queria expor um pouco minha opinião sobre isso, como um pouco de conhecimento jurídico que tenho, e fazer uma pergunta a Dr. Alfredo, que com certeza vai ter mais propriedade para explicar para a gente. Na minha visão, essa questão da inexigibilidade é algo assim, e eu queria lhe perguntar se eu estou certa. A lei é clara quanto aos termos em que ela se expressa. Então, muitas vezes eu paro para pensar e parece que é tudo uma questão de interpretação, a interpretação do que é melhor para o meu lado. Mas eu vejo a lei de uma forma clara. Não sei se os partidos políticos tentam fazer essa interpretação de forma positiva para o seu lado, assim como os advogados fazem muito bem, inclusive, encontrar brechas e tudo mais. O senhor acha que existe uma brecha, existe uma segunda interpretação para que a gente possa realmente discutir se existe ou não essa inexigibilidade? Sim. Que para mim, na minha mente, ela é clara de que não. Havendo condenação em segunda instância, o candidato estaria inelegível. Certo. Obrigado pela pergunta, Fernanda. Veja, eu vejo aí um choque de princípios. De um lado está o direito que o partido político, que é o fórum constitucionalmente indicado para fazer a sua convenção, conversar propostas, melhorias para a cidade, para o município, enfim, para o estado, indicar quem quer que seja, desde que filiado, princípio do partido político lá, e também do lado tem a sociedade que precisa de uma pessoa que se lance à vida pública com a ficha limpa, com a vida incólume de um passado que possa suscitar dúvidas de como essa pessoa vai gerir a coisa pública, né? Que é o princípio da probidade administrativa. Por isso que existe lá um dispositivo controlador disso, dizendo que se ele tiver condenação em segunda instância, ele não pode ser elegível, ainda que pese o direito do partido indicar outra pessoa. São tantos filiados, por que não indica outra pessoa? Aí vão dizer, não, é porque o judiciário não pode se imiscuir no livre-arbítrio do partido e indicar quem ele quiser, ainda que seja um preso, né? Então, concordo com você, está claro. Agora, você tocou no assunto interessante, que sempre há a legislação, sempre há uma forma de você questionar, sempre há uma brecha. Por isso que eu falei no começo, fazer lei não é tarefa fácil, redigir não é tarefa fácil. Deixar clarificar uma legislação que é aplicada num país continental como o nosso, não é fácil. Alcides. Só quero que o Dani também entre na conversa, mas eu queria deixar já uma pergunta aqui, pegando um gancho principalmente da sua fala e da de Avelar. A gente não tem dúvida que o Estado Democrático de Direito é o centro. Sem ele, só resta a barbárie. Então a gente, aqui é um ponto pacífico e comum entre nós. O Estado Democrático de Direito significa a gente seguir as regras que estão estabelecidas pela Constituição. A gente não pode, porque no momento da vida social existe uma tendência para isso ou para aquilo,
a gente mudar a lei porque a gente se apoia nisso. Por exemplo, eu vi alguns ministros do Supremo dizerem claramente que estavam votando, estavam se posicionando sobre uma forte pressão da opinião pública. Isso é fato. Veja, a opinião pública ela tem importância até porque a gente modifica as leis a partir dos costumes e a partir de outros elementos. Da opinião pública que se transforma no voto. Que transforma no voto e que faz a lei. Mas não o contrário. Mas não o contrário. Por quê? Porque a gente precisa ter as regras estabelecidas pela maioria da população. Não pode ser por um pedaço dela colocando em risco a segurança jurídica. Porque essa que é a minha tese. A minha preocupação é, se hoje o que está valendo, por conta de 64, da história que o país viveu, primeira, segunda, terceira instância, então o que está valendo é isso. Eu não posso dizer que isso não vale porque isso é ruim. A ministra Carmen Lúcia falou que era gerador de impunidade por conta do tempo. O Supremo está votando isso agora, modificando os prazos agora. Fundamentalmente, isso foi o que foi colocado como regra. Para a gente mudar essa regra, aí a gente entra no segundo tema, e Dani já pode falar das duas coisas, a gente precisa ter uma nova Assembleia Constituinte, objetivamente, para a gente poder diminuir a instância, para a gente melhorar, inclusive, os mecanismos, não só de combate aos agentes, né, que cometeram ilícitos, mas, sobretudo, os mecanismos que geraram os ilícitos, porque continuam. A forma como a gente faz a gestão da coisa pública é a mesma, só vai mudar os agentes. Se tem alguns que são principais lideranças dos partidos políticos que têm autonomia para escolher os seus quadros, garantido pela Constituição, e por isso existe a inconstitucionalidade da Lei 135/2010, a gente precisa, portanto, ao meu ver, e queria ouvir vocês, fazer valer que esse texto modifique para que a gente possa combater, sim, os mecanismos que estão montados para o ilícito. Ou seja, como é que a gente, além de combater os agentes, né, infratores, a gente também cria mecanismos de controle mais eficientes. Eu acho que é. Em outras palavras, eu acho que a gente podia perguntar se não é melhor derrubar e fazer tudo de novo, para que a gente pare de falar tanto em inconstitucionalidade, em tantos princípios colidindo. Mas aí eu acho e pare o de seguinte, viver de eu tenho uma reformas. opinião sobre isso. A gente tem uma cultura no Brasil, ou pelo menos não é nem uma cultura, a gente tem uma prática no Brasil de a cada 30 anos está mudando Constituição. Eu acho que Constituição... Mas 30 anos é uma geração, né? Mas os Estados Unidos está há 200 e tantos anos com a mesma Constituição, com poucas emendas, nem são tantas emendas. Mas as realidades são bem diferentes. Mas é que tá, a gente tem que tornar a coisa mais estável. A própria Constituição ser estável faz com que a realidade seja estável. E isso é um caminho. O próprio questionamento que vai haver ao Supremo e o que ele vai dizer, se é ou não é inconstitucional, já na próxima eleição ninguém vai ter dúvida. Então isso já vai estar pacificado. A gente está evoluindo desde 88 para chegar vamos dizer assim, ao ápice dessa Constituição. É uma Constituição boa, é uma Constituição que mudou de patamar os direitos sociais, e que a gente precisa ir burilando ao longo do tempo. É um processo de estabilização e que a gente não pode. Aí eu discordo, assim, já botando, não é nem discordo, a minha opinião é a gente tem que, com o que tem aí, construir algo melhor. A gente já tem uma base muito boa que não pode ser menosprezada. A gente trabalhou aí durante 30 anos melhorando esse arcabouço jurídico. O Brasil é um dos países mais evoluídos em legislação ambiental, em legislação de infância, de vários direitos individuais. O que a gente precisa é tornar isso mais efetivo, trazer para o dia a dia, e a própria estabilidade da lei é que vai fazer ao longo do tempo isso acontecer. Todas as mudanças que existiram nos últimos 4, 5 anos para endurecer as penas contra crimes de corrupção, improbidade e outros mais, eu acho que já começam a ter efeito no dia a dia. A gente está evoluindo com isso, e essa será uma etapa. Volto a dizer, independente do que o Supremo diga, se Lula vai estar elegível ou não, a gente começou a discutir ideias.
E isso é que é o importante. Nesse aspecto, isso é uma questão de evolução. Depois de tantas eleições com os opostos, hoje, por mais opostos que possam parecer, o discurso de todos convergem, de todos os candidatos. Ninguém discute que a gente tem uma tributação excessiva no consumo, que isso penaliza o mais pobre e é regressivo. Que tem que ter mais tributação sobre a renda. E a renda inclua-se distribuição de lucros e outros mais. Então o modelo tributário mais ou menos está resolvido. Questão de leis, a gente tem leis e o doutor pode falar aí que milita nessa área, trabalha com isso, que a gente tem um arcabouço extremamente bem estruturado. Na questão econômica, todo mundo acha que tem que ter uma reforma do Estado na questão de eficiência. A gente tem que produzir. É um país que não é rico, é um país que é relativamente pobre. Então ele tem que usar os recursos da melhor forma possível. A gente hoje já tem uma quantidade de recursos alocados como percentual do PIB muito maior do que vários países em educação, saúde e tudo mais. Só que o dinheiro vai para lá e não é bem utilizado. Um exemplo simples, pegue-se um município como Paulista. A gente tem X escolas municipais. Essas escolas têm professores, em muitos casos, que não têm condições didáticas para dar aula àquele aluno. E o aluno hoje já tem uma escola, já tem um bom ambiente, a escola até com um ar-condicionado e tudo, mas não tem um professor que saiba transmitir o conteúdo ou orientá-lo onde procurar o conteúdo nos meios mais modernos que existem hoje. Dentro de um meio urbano, você conceber que não existe internet de banda larga, não existe mais. Ou seja, a gente tem tecnologia, isso já está difundido. Você dizer que uma escola não pode ter uma televisão conectada à internet e que alguém dentro do próprio município, escolhido porque tem a melhor didática, dá aula para aquele aluno, isso a gente já deveria estar fazendo, isso diminuiria o custo enormemente, aumentaria a eficiência, ou seja, o aluno passaria a aprender. O que é que eu estou querendo dizer? Pega os melhores professores, os 5 melhores professores em cada área, em biologia, em matemática, em português, e esses iriam dar as aulas, que seriam transmitidos naquele horário para toda a rede municipal, e os professores ficariam dentro das salas de aula, verificando se o aluno estava interagindo ali, naquela aula que estaria sendo dada didática, e depois iria acompanhar a resolução do exercício e tudo mais, ia ser um facilitador. Isso injetaria eficiência enormemente. Na área de saúde, a mesma coisa, os recursos já estão aí, tecnologicamente já estão desenvolvidos. A gente precisa ter eficiência. Então, todo mundo está discutindo a mesma coisa. Eu não vi nenhum discurso de candidato a presidente que fosse diferente. Então, a gente começa a convergir. E o mais importante, para voltar para o tema central da gente aqui, é Estado Democrático de Direito, regra do jogo estável, ou seja, cada vez que a interpretação for ficando mais clara, a gente não vai ter susto de que mudou isso, era aquilo e voltou a ser outra coisa. Isso vai melhorando. E os Estados Unidos aí, como o doutor bem falou, é um país exemplar. Por quê? Porque tem regra estável há muito tempo. Esse é que é importante. Só uma questãozinha rápida. Perceba que toda vez que a gente coloca as nossas opiniões aqui, a Avelar falou sobre a reforma tributária, sobre uma opinião sobre a eficiência no que diz a educação. Isso com certeza gera uma polêmica grande, mas não tem problema. A gente quer gerar essa polêmica, mas dialogando. Tudo isso depende de uma liderança política. Inclusive a estabilidade do país depende da gente ter um processo político sem questionamento. E a gente sabe muito bem disso. Assim como o poder da promotoria, né, é de fiscalizar, o empresário gera emprego, ajuda no crescimento. O político, e aí eu queria também colocar isso aqui como um elemento importante, ele é uma figura importante. Na verdade, é uma das figuras mais importantes para juntar a sociedade, para fazer isso que nós estamos querendo fazer, que é de unir um pouco mais os extremos, chegar mais numa posição de consenso, porque, afinal de contas, todos nós temos interesse que o país possa dar um salto civilizacional, de eficiência, de geração da máquina do Estado, etc. Dar autonomia, portanto, aos partidos políticos e apostar que a sociedade, o Ministério Público, que todos nós, né, pesquise quem são os candidatos, quais são o seu histórico e tomar a decisão correta, sem que a gente tenha uma eleição pequena, né, uma discussão sobre ideias pouco confrontada,
isso diminui a gente enquanto nação e diminui a possibilidade, na minha opinião, da gente encontrar saídas. Porque quanto mais pessoas colocarem ideias, mais a gente vai ali se identificando com um ou com o outro, ou melhorando o que já está aí. Alcides, eu queria muito ouvir Daniela daqui a pouco, mas para não perder o gancho, senão eu perco o raciocínio, duas coisas que foram faladas aí. Primeiro, você falou em reforma constituinte, mas existe uma reforma precedente a ela, porque de que adianta ser convocado uma nova Assembleia Constituinte com esse modelo político que aí se encontra? Vamos chover no molhado. É preciso uma reforma política. Esse modelo político partidário de representatividade não funciona. Então, como tal, não adianta convocar a Assembleia Constituinte. Vai dar no mesmo, vão ser leis direcionadas aos interesses dos bancos, enfim, dos lobbies, da indústria tabagista, para desmatamento, enfim, e outros tantos. Esse é um ponto. Outro ponto que Bacelar abordou de forma brilhante é a questão da lógica da iniciativa privada. Ele não falou esse termo, mas ele raciocinou como empreendedor. Só, Bacelar, você sabe muito bem, você é um inteligente, que essa lógica da iniciativa privada não se aplica na iniciativa pública. Era para se aplicar. Você falou de forma concatenada. Como é que se concebe uma escola aqui do lado, que tem recurso, tem verba federal, tem verba estadual, não tem uma TV, não tem uma banda larga? A quem interessa isso? Será que interessa ao gestor de Paulista, aos que fazem parte do legislativo de Paulista, que ganham, que não era para ganhar? Eu conheci o modelo na Noruega, de câmaras, equivalente a câmaras de vereadores, que é voluntário. E eu perguntei, certamente não vem ninguém para essa reunião, não há abstenção, não há abstinência, abstenção de presença. Todos vêm. E tem engenheiro, tem advogado, tem médico, tem dentista, todos dão um pouco do seu tempo, de sua expertise, para fazer as leis locais lá em Oslo. E ganham um jeton, uma mixaria, ajuda de custo no começo do ano, no final, não tem carro. Trabalho voluntário. Vão trabalhar de bicicleta. Mas aí também a gente queria também demais, dar um salto desse. Mas só para provar, para provocar ao público que nós temos um modelo político retrógrado, ultrapassado. Não adianta ficar fazendo lei e convocando a Assembleia, porque o modelo que está aí, os políticos que ali se encontram, não estão comprometidos com a sociedade. Isso vai de Brasília descendo as escalas estaduais e até no município. Né? Então essa lógica, perfeita, eu acho incrível essa questão de metas, de batimento de metas. Eu já trabalhei em escritório de advocacia que tinha essa filosofia, bater meta. Né? Você dá uma situação para resolver e tem... Por que não resolve? Não estão aqui os instrumentos? Por que não resolve? Por que não serviço público não encampa isso? Porque não há interesse. O interesse de alienar a população é óbvio. Né? Para que botar uma internet, uma banda larga, para o aluno começar a raciocinar, estudar filosofia e questionar o porquê das coisas? Mas isso é inevitável, isso vai acontecer. Se eles ficarem achando que isso não vai acontecer, vão ser atropelados, porque hoje em dia, com o próprio aparelho celular, isso já é uma realidade. O que a gente precisa é dar... Que aconteça de fato, né? Que as pessoas consigam olhar mais ao seu redor, certo? A gente falou sobre uma nova Assembleia Constituinte. Essa tal Assembleia, como ele também já frisou, vai ser criada por quem, né? Os mesmos que estão no poder neste momento, né? E acho que muita coisa não vai mudar, mas aí que tá, a gente deve se politizar, saber do candidato, a internet está aí, a evolução chegou faz tempo e a gente precisa usar a internet ao nosso favor cada vez mais. E não só reproduzir ódio, sabe? Reproduzir coisas chulas que não nutre, né? Não nutre o nosso pensamento, o nosso ser. E assim, voltando às escolas, por que não ter uma banda larga, uma TV que possa ajudar aquele aluno a chegar onde ele quer mais rápido? É porque os interesses não estão ali. Os grandes que eu falo, quem mandam nesse país, que eu falo assim, os que estão lá na Câmara, seja no nosso estado, seja no nosso município, né? Eles querem cada vez... Estão defendendo interesses próprios, né? Não da coletividade. Exato. Eles querem cada vez mais que a gente se venda, que venda o voto e que se engane e que passe 4 em 4 anos. E, poxa,
isso é um pouco desesperançoso, sabe? Para alguém assim, da minha idade, ver esse cenário no nosso país, sabe? Porque a gente não era assim. Inclusive no vídeo anterior, o professor de Direito fala, nós não éramos um país assim, nós éramos um país que dava a mão para o outro, que era um país latino, quente, né? Que acolhia a todos. E hoje em dia não existe mais isso, existe um ódio propagado aí a zero custo. Eu tenho uma tese sobre isso aí. E eu acho que isso é mais forte na minha geração, que está chegando aos 50. Eu nasci pós 64, nasci em 66. E na minha infância sempre foi dito o seguinte, olha, toma cuidado, não te expõe demais não, porque senão vem um militar desse aí e te corta. Então faz o teu. Então minha geração foi criada ali, muito calada, com medo de se expor, para não sofrer represálias. Isso fez com que as pessoas até conseguissem profissionalmente serem brilhantes. Tecnicamente, grandes cientistas, médicos, engenheiros, advogados, juízes. E você veja que esse pessoal todo nessa faixa etária tem muita gente boa aí, academicamente muito bom. Só que pessoas que se desconectaram um pouco com o mundo, porque eles foram educados para não se envolver, com medo de repressão. Não se posicionar muito. Então esse foi um problema da geração e faz com que na hora em que aparece a internet e que escancara as opiniões e que você se expõe, que todo mundo vai ao extremo, a gente veja esse momento hoje polarizado. Então é muito forte. Então eu acho que a gente vai se estabilizar também um pouco. Vamos começar a aprender a usar isso de forma correta. A minha geração já, vamos dizer assim, já está menos medrosa. Talvez a partir de agora, e veja a liderança que você falou tanto, só para concluir o raciocínio, a tal da liderança que se fala, ela não existiu na minha geração. Não existem líderes da faixa etária de 50 anos de idade, que é quem deveria estar hoje. Normalmente, pela evolução das coisas, estar hoje gerindo as coisas. Não tem grandes líderes, exatamente por causa disso. Pulou-se uma geração, então esse resgate da liderança tem que ser feito. Esse resgate da liderança é que vai nos dar um rumo. Eu fiz uma viagem recente, quase que a trabalho, para a Ásia, para descobrir como é que estava acontecendo as coisas. Eu passei um mês lá no interior, vendo em países os mais diferentes possíveis, para ver o que é que estava acontecendo. Todo mundo falava, poxa, esses países estão explodindo e a gente está ficando para trás, o Brasil lá atrás era muito mais evoluído e aqui não é. Primeira coisa foi o seguinte, existia uma liderança, seja democrática, seja ditatorial, mas existia uma liderança. Depois se fez um bom diagnóstico, ou seja, olha, para nós chegarmos lá num determinado ponto, a gente precisa fazer isso. Melhorar a educação nisso, fazer isso aqui, depois botar a indústria, depois fazer isso, depois buscar mais tecnologia, desenvolver isso. O modelo é igual, China, Coreia, Japão, Tailândia, Singapura, Malásia, todo mundo é o mesmo modelo. Uns mais democráticos, outros mais ditatoriais. Então, o segundo ponto, um bom diagnóstico, certo? Depois, um bom planejamento, ou seja, com esse diagnóstico a gente vai fazer assim, assado. A outra coisa, a regra do jogo estável. Depois que o país determinou que queria aquilo dali foi perseguido de forma estável, com regras do jogo estáveis durante esse período todo. E por fim, não muito menos importante, muito trabalho. Porque o asiático trabalha e trabalha mesmo. Então, juntou isso tudo, hoje o mundo não é mais os Estados Unidos. O mundo hoje é a Ásia. O Brasil vai ter que ver muito o que aconteceu na Ásia, na questão política, na questão social, na questão econômica, cultural, para que a gente consiga evoluir. Mirar para os Estados Unidos vai ser um pouco, vamos dizer assim, ineficiente para que a gente... Olhar para quem estava mais ou menos como a gente e conseguiu, nesse espaço curto de tempo, uma geração, 30 anos, 25 anos, dar esse salto, a gente vai ter que... E eu acho que a gente sai numa vantagem. A gente está num mundo agora que tecnologicamente está mais avançado, diminui as distâncias entre os conteúdos no mundo todo e a gente pode facilmente, caso a gente resgate essa liderança, a gente volta ao rumo.
Gente, a gente está chegando ao fim. Foi um diálogo muito interessante, importante. Como eu falei para vocês, a ideia não é concluir nada, é a gente suscitar o debate mesmo, as pessoas poderem, num ambiente como esse aqui do shopping... Temos vários temas aqui para vários outros. Faltou o diálogo. Reunir as famílias e trocar mesmo ideia, impressões, para a gente poder tentar chegar a um consenso, que é o que todos nós desejamos. Eu queria concluir esse diálogo dizendo que não há solução fora da política. Eu acho que isso é um ponto que São todos os nós líderes, concordamos, né? Que ele tava falando, Então a gente precisa exatamente. encontrar, por meio da política, a saída para os conflitos, e isso significa dialogar muito. Eu queria agradecer a presença de cada um, a contribuição, e que vocês pudessem deixar uma mensagem de esperança, de paz e de combate às intolerâncias, que a gente possa desenvolver isso, convidando outras pessoas para participar do que a gente está chamando da Revolução do Amor, que é isso que interessa. Bom, dialogar é sempre positivo e eu acho que o êxito do diálogo é quando não uma parte sai certa, a outra ou a outra. É quando há progressão de ideias e chegamos a um consenso. Por isso, meu convite se estende a todos os eleitores, cidadãos, para que possam dialogar não só nas suas casas, faculdades, ambiente de trabalho, de forma tolerante e com pensamento voltado à coletividade. E também, em especial, a minha categoria dos advogados que estejam aqui presentes também, colocando nossa opinião jurídica para contribuir com a sociedade. A gente está de frente a essa rosa aqui e olhando as rosas, as pétalas dela, são várias pétalas, a gente vê que elas estão todas em harmonia. E a harmonia só existe porque elas estão todas aqui juntas. Se elas fossem separadas, a gente não estaria vendo esta harmonia. Isso é a sociedade. Se a sociedade não está junta e formando uma pétala como essa, ela não serve para muita coisa. Ela é bonita, ela é cheirosa, mas ela só é assim porque está neste formato aqui. E a nossa sociedade precisa exatamente entrar num formato desse, não de pétalas separadas, mas de uma rosa que forma um conjunto. Isso só se dá realmente no diálogo, na conversa, no dia a dia. E eu gostaria de chamar todos aqueles que se interessam por uma sociedade melhor, mais justa, mais inclusiva, em que todos ganham, de qualquer classe social, de qualquer religião, de qualquer opção sexual, de cor, de tudo mais. Então, todos que querem um bom convívio em sociedade, eu acho que esse aqui é um bom ambiente para a gente conversar. A você que almeja um país mais igualitário, que tem esse diálogo como nós tivemos hoje, que essa rosa represente a união, a beleza do nosso país, e que um trecho dos Titãs, as rosas de plástico não morrem, mas não sejamos rosas de plástico, sejamos plenas, cheirosas e vivas como essa daqui. E deixo o seu convite, o meu convite, a quem tem o interesse de dialogar para uma sociedade melhor. Queria convidar você que nos assiste e que vive em sociedade a reclamar dos políticos, da omissão deles em relação à sua cidade, que você saia do lugar comum e procure fazer a sua parte. Venha dialogar conosco. Esse espaço plural é o fórum ideal para você colocar suas ideias, dialogando e ouvindo também as pessoas que têm a contribuir. Nós que fazemos parte de uma república, convido você, servidor público, que lida com a população diariamente, a vir também dar um pouco da sua expertise, dos seus conhecimentos, dialogando com a sociedade e, humildemente, aprendendo com o que todos têm a dar nesse diálogo. Pessoal, vamos para cá, vamos tirar uma foto aqui da família, no ambiente de hoje onde todo mundo conversa, é um ambiente da cidade, todo mundo está aqui conversando, se divertindo, curtindo as coisas
que podem melhorar nesse país.